Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Ahn, Hoje eu inicio uma série de vídeos, né, para ajudar vocês a superarem, né, e amenizarem todo o desconforto, toda a angústia, né, que a gente está vivendo nesses dias. Né? Eu sei que é um momento bem delicado, ninguém imaginava que a gente ia estar passando por uma pandemia, estaríamos em quarentena, né, nesse momento. E então, para ajudar os alunos, principalmente do terceiro ano, a conhecerem um pouco mais dos conteúdos cobrados no Enem, os conteúdos que seriam ministrados ao longo do ano letivo, hoje eu inicio então uns vídeos, pequenos vídeos introdutórios, né? Eu não considero que sejam aulas, né? Porque a aula demandaria toda uma outra preparação, outras coisas deveriam estar sendo avaliadas. Então, são vídeos introdutórios para vocês conhecerem minimamente alguns conteúdos importantes, né? Do terceiro ano. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que o terceiro ano normalmente na disciplina de história, ela é responsável por trabalhar a história contemporânea. História contemporânea seria um período histórico, né, que os historiadores convencionaram, né, a chamar após a Revolução Francesa em 1789. Então esse foi o grande marco que iniciou essa história contemporânea que ainda vivemos, né? Então a gente vai conhecer no terceiro ano conteúdos relativos ao século XIX e XX, né? E um desses conteúdos, talvez o primeiro tópico, o primeiro assunto importante, é a Belle Époque. Belle Époque é uma expressão francesa que significaria época bela, bela época, né? Ou seja, remete a um momento bom, positivo, né? É uma coisa boa, né? Uma época bonita. Por que os historiadores chamaram esse momento de Belle Époque, né? É importante dizer que esse período que ocorre entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, né, entre 1871 e 1914, ela tem uma referência, ela se remete ao fim da Guerra Franco-Prussiana e o início da Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra, né? Essa guerra franco-prussiana foi uma guerra que ocorreu entre 1870 e 1871 entre o Império Francês e o Império da Prússia, que era um conjunto de reinos onde hoje é a Alemanha, né? Esse era o antigo Império da Prússia, né? E essa guerra, quando ela encerra, ela começa, a Europa começa a entrar num período chamado um período de paz, de tranquilidade e de muitos avanços tecnológicos e científicos, né? Então, essa Belle Époque normalmente é uma expressão que se refere a um período de paz e de muito avanço tecnológico e científico, né? Os historiadores e estudiosos adjetivaram positivamente esse período, final do século XIX e início do XX, pois a Europa e os Estados Unidos, principalmente, o Sereno está falando de dois lugares específicos do mundo, né? Europa e Estados Unidos, apresentaram um momento de paz e de grandes avanços tecnológicos e científicos. O historiador Max Hastings, ele lembra o que aconteceu nesse período para a gente falar que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico e científico para ele. Ele lembra que, nesse momento, o Einstein anunciou a sua teoria especial da relatividade, que é aquela ideia na física, da ciência, que fala da relatividade do espaço e o tempo, né? Marie Curie, né?
a química polonesa isolou o rádio, ou seja, ela tem um avanço nos desenvolvimentos da química, né, onde se inicia, por exemplo, os tratamentos de radioterapia, ou seja, ela conseguiu descobrir novos elementos químicos, o rádio e o polônio, né. Leo Birkeland inventou a baquelita, o primeiro polímero sintético, ou seja, um outro avanço no campo da química, que é a invenção dos plásticos, né, para utensílios, para qualquer tipo de trabalho, né, que seja desenvolvido. Antes tudo era retirado da natureza, né, a madeira, os tecidos, tudo era feito do campo natural, da natureza. E agora a gente consegue fazer em laboratório, né, as novas descobertas e novas invenções laboratoriais que vão, digamos, facilitar a vida da sociedade, né, da produção, né, que é os primeiros plásticos, né, telefones, gramofones, que é um aparelho de gravação de áudio, né, de som, né, veículos motorizados, sessões de cinema, casas com eletricidade tornaram-se um lugar comum entre pessoas abastadas nas sociedades mais ricas. Ou seja, essas novas invenções, esses novos artefatos, esses novos produtos que começaram a aparecer na sociedade europeia e estadunidense, elas começaram a ser utilizadas por quem? Quem tinha acesso? As classes mais altas, né? As elites, as burguesias tinham acesso, né? E isso gerou um clima de euforia, de progresso, né? Essas classes altas, essas elites começaram a se sentir, sentir cada vez mais uma sensação de poder, de produtividade, de domínio sobre a natureza e a sociedade. Então teve uma euforia, teve uma sensação de poder, né? Essa sociedade muito industrializada, né? Que começa a surgir, né? No final do século XIX, início do XX, né? Os jornais de circulação de massa, ou seja, grandes jornais começaram a ser produzidos e começaram a inundar cidades, ou seja, toda cidade agora tem jornal e você tem a notícia mais rápida, né? Se hoje a gente tem a internet que instantaneamente a gente consegue ter acesso a qualquer notícia do mundo, como que está a pandemia do Covid na China, na África, na Ásia, na Oceania, na América, né? Nessa época eles conseguiram ter um avanço dessas informações, né? A informação chega mais rápido, né? Lógico que não com a velocidade que a gente tem hoje, mas para o final do século XIX, início do XX, eles saberem o que está acontecendo na Europa com alguns dias após algum ocorrido, algum evento, algum fato, é um avanço, né? É uma coisa muito importante para essas sociedades, né? Jornais de circulação de massa adquiriram influência social e poder político sem precedentes, ou seja, você consegue descobrir qualquer escândalo, qualquer notícia de repercussão nacional e internacional em poucos dias. O jornal de um dia para o outro está sendo produzido e está vindo, está influenciando essa sociedade, né? Quer dizer, as classes abastadas da sociedade europeia e estadunidense viveram um momento de euforia e entusiasmo, é uma palavra importante. Teve muito entusiasmo, as pessoas dessas classes altas começaram a se sentir poderosas, começaram a sentir um progresso, um domínio, sabe? Uma sensação de autoestima, né? Entusiasmo com as mudanças tecnológicas e científicas. As invenções ofereciam uma sensação psicológica de progresso ilimitado, ou seja, eles começaram a imaginar que com o avanço dessa tecnologia, ninguém poderia deter o homem ia dominar tudo, ele poderia produzir o que ele quisesse, o homem então é invencível, né? É uma sensação psicológica de progresso ilimitado, de poder e controle sobre a natureza, as pessoas e as nações. O telefone transformou as comunicações. Imagina você conseguir conversar com pessoas de longa distância. Isso era impensável em séculos anteriores, né?
os automóveis e os aviões transformaram os transportes, né? Alguns séculos, um século antes, 2 séculos antes, a gente já tinha os trens a vapor, né? Os navios a vapor, as locomotivas a vapor. Mas agora a gente tem um automóvel pessoal. Uma pessoa, me refiro às classes abastadas, pode comprar um automóvel próprio, individual, uma propriedade dele, né? Ele não precisa, então ele tem mais autonomia, ele tem uma individualidade, sabe? Isso legitima esse poder que ele acha que ele tem sobre a sociedade, sobre as outras pessoas, né? Os aviões, imagina, você pode fazer viagens de longa distância em poucas horas, né? Isso era impensável, isso entre aspas, uma revolução, né, na sociedade. A fotografia, você poder registrar um momento, isso transformou os modos de ver, de sentir, de compreender a própria arte, compreender o mundo, né? Então isso foram várias invenções em poucos anos, em poucas décadas, que vai transformar a sociedade europeia e estadunidense. Por isso que esse período é chamado pelos historiadores de Belle Époque. Uma época bela, nossa, quantas coisas novas, tecnologia nova, a vida dessas classes altas, né? E a gente tem que lembrar que são essas classes altas que escrevem a história, né? Que deixam registrado documentos, eles que produzem essas fotografias, eles que têm, digamos, o domínio sobre a história oficial, né? Então a gente essa ideia de Belle Époque para quem? Para as classes abastadas, né? Das elites europeias e estadunidenses. Porém, ou seja, em contrapartida, no outro lado da moeda, as novas tecnologias não atenderam somente à melhoria da vida em sociedade, mas progressivamente foram utilizadas para a demonstração de poderio militar, como no desenvolvimento de armas, aviões de guerra, tanques, granadas, etc. Ou seja, essa tecnologia que melhoraria a vida, deixaria a vida mais fácil, ela também vai ser usada no outro lado da moeda para reforçar um domínio do homem. Digamos que é é, uma face obscura, né? Uma face má, né? Uma face nervosa, de ódio, né? Entre as nações. Muitos países vão começar a usar essa tecnologia para reforçar o domínio, o poder. Opa, peraí, se eu posso produzir um carro para facilitar a vida das pessoas, eu posso produzir um tanque de guerra para me proteger e conquistar mais territórios ou demonstrar o meu poder perante outras nações. Opa, eu posso desenvolver um avião para atacar outros lugares, né, para me defender, para demonstrar que a minha nação é mais poderosa, né? Eu posso desenvolver granadas, posso desenvolver vários tipos de armas, né? Então essa época não é tão bela assim como muitos historiadores diziam, né? Além disso, deve ser lembrado que as potências europeias que vivenciaram a Belle Époque colonizavam muitos territórios na África e na Ásia, escravizando populações e explorando suas riquezas. Ou seja, essa Belle Époque, então, esse período conhecido como Belle Époque, tem, digamos, tem as suas contrapartidas, ela não é tão bela assim, né? O que muitos historiadores diziam que as populações europeias estão vivendo é só um lado da moeda, né? É uma face. Por outro lado, essa Belle Époque esconde, então, colonização, exploração, escravidão, né? Porque muitas dessas potências europeias nesse período, vamos lembrar, Alemanha, França, Inglaterra, esses países, essas nações, têm colônias no continente africano e asiático, né? E eles usam a violência e essa tecnologia produzida vai ser usada também para reforçar essa violência e essa exploração perante essas populações colonizadas na África e na Ásia, né? Então, essa Belle Époque, a gente tem que pensar
nos dois lados da moeda, no que ela, para quem ela beneficia, quem ela prejudica. É uma bela época, é um período produtivo, bonito, glorioso para quem, né? A concorrência na produção e comercialização de tecnologias estimulou ainda mais a rivalidade e as tensões entre as grandes nações europeias. Alemanha, Inglaterra, França, Rússia, o Império Austro-Húngaro. A gente tem que lembrar também do Império Otomano que existe nessa época, a Rússia também. Ou seja, esses países começam a usar esse avanço tecnológico e científico para rivalizar com seus adversários, com seus países vizinhos, demonstrar poder, né? Demonstrar uma superioridade, impor determinadas condições econômicas e políticas para reforçar o seu poder. Falar, opa, quem manda aqui sou eu, né? Você tem que aceitar as minhas condições, senão a gente vai entrar num problema militar, diplomático, né? Então, e isso faz muito sentido, porque a gente sabe que essa Belle Époque vai encerrar, já era uma Belle Époque entre aspas, e ela vai encerrar com o início da Primeira Guerra Mundial, que que tem uma de suas características essa rivalidade, essa concorrência na produção e comercialização, ou seja, países querendo impor produtos para os outros comprarem, e isso vai gerar uma rivalidade, falar, opa, eu produzo mais barato, eu vendo mais barato, o meu produto é melhor, de melhor qualidade. Então vai ter uma demanda por produtos e tecnologias nessa época que vão gerar muita rivalidade e vai aumentar as tensões entre essas nações europeias. A disputa pelo poder e a hegemonia no continente europeu acirrou-se, ou seja, ficou mais nervoso, ficou mais tensas as relações e as animosidades explodiram na Grande Guerra em 1914, que é a chamada Primeira Guerra Mundial. Então, normalmente, quando a gente lembra de Belle Époque, as imagens que vêm para nós são imagens bonitas, é um momento que a pintura, a arquitetura vai se desenvolver muito na Europa, né? Ou seja, as classes abastadas, ela tem todo um estilo de viver e vivenciar a Belle Époque, né? Essa é a faceta bela, bonita da Belle Époque, mas na verdade ela vai ter uma face obscura, como a gente bem viu, né? Então, normalmente, a gente lembra da Belle Époque quando capitais europeias como Paris, Viena, Bruxelas e outras capitais elas se desenvolvem, se modernizam, né, com essas novas tecnologias, que é o telefone, que a própria arquitetura tem todo um novo conceito de arquitetura, de construir palácios e construções, né? A elite europeia ela tem todo um jeito de se vestir, né? De mostrar um glamour, um aspecto imponente, né? Para se diferenciar das classes pobres, né? Então, normalmente a gente vê imagens da Belle Époque da faceta bela, bonita, né? Mas como a gente viu, a Belle Époque também tem uma faceta obscura, muito violenta, né? Então ela tem dentro desse aspecto bonito, né, de tecnologia, de avanço tecnológico e científico e entre aspas de paz, ela está fecundando um germe de violência, de ódio, de rivalidade, tá? Então, basicamente, esses são alguns comentários introdutórios sobre um dos primeiros assuntos que normalmente estão nos currículos do terceiro ano, que é a Belle Époque, tá? Beleza? No próximo vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a Primeira Guerra Mundial, que vem em sequência e tem muita relação, né, com a Belle Époque. Beleza? Obrigado, até mais. Cuidem-se e logo vai passar. Coragem.